E saindo foi, como costumava, ao Monte das Oliveiras. Também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. Apartou-se dele a cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. E apareceu-lhe um anjo do céu e o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. Disse-lhe: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Esses versos. Amém. É como o Senhor já deu aqui neste santo culto a agonia, tristeza e a dor do Senhor de ter que enfrentar o maior inimigo que possa se existir, que a palavra até fala. O último inimigo que há de ser vencido será a morte. E ele tinha, e pelo seu caminho e na decisão de Deus, ele havia de enfrentar a morte, porque em lugar, a palavra fala, lá os romanos, aquele, falando de Deus, diz, aquele que nem ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de todos nós. Ele pediu, clamou, para que fosse poupado, para que se desviasse dele aquele cálice. Mas não era possível, porque a igreja, a humanidade, só seria salva se a morte fosse vencida. Enquanto a morte reinou, era o reino da morte e do inferno. Mas Cristo veio e aboliu a morte. A morte, os irmãos podem ler, que ela veio, fala lá em Hebreus, que a morte durou desde Adão até Moisés. Em Moisés, porque a lei veio, e quem guardasse a lei, pois a lei era santa, pura e boa, e quem guardasse a lei, fazendo a vontade de Deus, seria salvo pela lei. Mas fala Paulo aos Gálatas, escreve, a lei foi fraca, nela não houve força para salvar. Por isso, a benção que veio para ajudar o povo tornou-se em condenação. Não havendo força de guardar a lei, torna-se transgressor. Tornando-se transgressor, o que diz Paulo? Pela lei, fiquei sabendo que eu era pecador. Porque se não houvesse lei, não tinha condenação. Mas a lei veio para condenar. Salvar era o intuito, mas não salvou. E a palavra fala em algum verso, se não me engano, diz assim, Deus falando diz, e encerrou todos embaixo da desobediência, tanto judeu como gentios, para usar de ambos de misericórdia. Glória ao Salvador.
Até que os judeus que se achavam que não ia ter condenação nenhuma, Deus mandou em cima deles também esta parte, para que eles ficassem também na mesma medida e em igualdade com os gentios. E tanto é que Cristo então veio para salvar, trazer ao mundo a libertação da morte. Que este, irmão, queridos irmãos e irmãs, vencer a morte foi o maior milagre que Cristo fez. Porque curar, libertar, ressuscitar, todos esses aconteceram por vários e por outros. Mas ressuscitar para nunca mais morrer, essa obra é só dele. Só dele. Muitos ressuscitaram. Podemos até mencionar alguns que ressuscitaram. Menino, filho da viúva, os que ressuscitaram no dia de Eliseu e Elias, os que ressuscitou no dia de Paulo Tiquico, os Lázaro, a menina de 12 anos, os que caíram na sepultura onde estavam os ossos de Eliseu. Ressuscitaram, só que com uma coisa: ressuscitaram, depois tornou a morrer. Não é porque ressuscitaram, foram eternos. O único que ressuscitou e foi ser e é eterno e nunca mais morre é Cristo. Dessa eternidade ele traz para nós na sua morte. Dessa benção de nunca mais morrer é para nós. Para aqueles que nele crer, nunca mais morrerão. E Cristo disse: quem crê em mim nunca morre, viverá eternamente. Igual a ele é eterno, nós também seremos. Veja então, irmão, a grandiosidade da obra de Cristo. A obra de Cristo, irmão, para o mundo, irmão, é obra inigualável. Esse Jesus Cristo que foi anunciado há 2000 anos atrás, ele não é só de 2000 anos atrás, ele é desde e muito antes do mundo existir. Que diz a palavra? Ele é antes do tempo dos séculos. Antes do tempo do século, quando Deus fez o mundo, determinou: hora que está o sol é dia e a lua à noite. Noite e dia estabeleceu, mês, dia e ano. Começou a contar as gerações. Antes de ter determinado muitas coisas no mundo por Deus, ele já era. E fala, Pedro escreve dizendo: e esse Jesus Cristo, que foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, conhecido. Aonde foi conhecido? Aonde foi visto? Aonde ele esteve? Qual é o mundo que ele esteve? Há outro mundo? Foi visto e foi conhecido. Conhecido dos anjos, conhecido por Satanás, que foi expulso. Ele foi conhecido. Glória ao nome santo do Senhor. E veio ao mundo para trazer esta obra para a humanidade. Irmão, isto não é outra coisa a não ser puro
amor de Deus com a humanidade. Porque o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. E no homem está a imagem do seu Criador. E a semelhança tínhamos também, até Adão errar. Fora que Adão errou, a eternidade saiu de Adão. O homem ele continuou vivo, mas não é eterno. Tanto é que esses dizeres a Irmandade pratica hoje. Quando alguém perde a graça, diz ele perdeu a graça. Não tem mais vida eterna. Não é isso que o povo fala. Se bem que não é bom falar isso. E não se deve falar isso. Que quem julga é Deus. Então, queridos irmãos, Adão perdeu, mas continuou vivo. Como alguns dos nossos dias, até por infelicidade, por uma imprudência, por uma coisa, irmão, impensada, caiu num erro, caiu numa falha. Ele deixou, até se tem um ministério, deixa de figurar no ministério, que não pode ter alguém no ministério que tinha um procedimento incorreto. Não deve estar. Mas está congregando junto à sua família, tudo. Ele perdeu a eternidade nele, mas ele continua sendo cidadão, ele continua sendo pai, ele continua sendo avô, ele continua sendo um homem correto, continua sendo amigo, continua pagando seus impostos. Bendito seja Deus. Então, nesta parte, a pessoa é crente se ele quer ser crente. Se ele não quiser ser crente, nós precisamos considerá-lo como um ser humano, como uma pessoa, como amigo, como um pai de família, como um cidadão. Entenderam, irmãos? Então aqui fala a palavra que Jesus Cristo pediu ao Pai que o livrasse daquela hora, mas não podia livrar. Tanto é que esta fala que ele pediu ao Pai, ele rebateu lá com Pedro. Quando ele disse para Pedro: Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra, que era ele, eu vou edificar minha igreja em cima dele. E sobre você, você é Pedro, sobre você te darei a palavra da vida e a porta, eu te darei a chave da porta e da palavra, para Pedro. Mais adiante, o Senhor louvou a Pedro por aquela atitude, de aquela revelação ser tão nítida, dizendo: Pedro, coisa bonita que você revelou, foi lindo. Mas Pedro tomou-se aquilo como um impulso de elogio. Mais à frente ele disse o Senhor: o Filho do Homem vai ser entregue à morte, escarnecido e injuriado pelo povo e até pelos pecadores. Pedro disse: de modo nenhum vou deixar. Eu te amo, eu vou estar contigo. Quem vir perto de ti, eu rebato. E tanto é que ele pegou uma hora lá uma espada e feriu alguém. Por quê? Ele entendia fisicamente, mas não entendia espiritualmente. Ele queria, como se defender o Senhor no seu corpo. E o Senhor disse para ele: para trás de mim, Pedro. Não falou Pedro. Para trás de mim, Satanás. Não jogou Pedro fora, mas jogou fora o Espírito. Para trás de mim, Satanás, que só entende as coisas dos homens e não entende as coisas que são de Deus. Aí é uma encruzilhada muito forte. Que se o Senhor não fosse a morte, não tinha vida eterna, irmandade. Pedro disse: eu não vou permitir que você vá à morte. Mas ele disse: você não entende as coisas de Deus, só dos homens. Deixa eu ir. Que se ele não fosse a morte, não teria ressurreição, não teria vida eterna.
seríamos irmãos, como qualquer um que serve em alguma denominação, por questão de alguma coisa, de parente, amigo, e alguns procedimentos que lá tem, que a pessoa se afina e gosta daquilo. Então está lá como uma religião. E ali fica a vida inteira. E quando termina a vida, que é que ele velou? Que é que levou? Nada. Só fez boas obras, praticou caridade, fez tanta coisa boa. Mas a vida eterna, a salvação, aquele que salva, aquele que ressuscita, não levou. Não levou com ele. E quem não leva o Cristo não tem ressurreição. É por isso, irmão, que a palavra fala: quem crê no Filho de Deus será salvo. E quem não crê já está condenado. E a condenação qual é? A morte. É ficar na morte e não sair. Todos os irmãos ressuscitarão, a humanidade toda ressuscitará. Todos ressuscitarão. Quem praticou o bem, quem praticou o mal. Uns para a glória eterna e outros para a condenação eterna. Fala, Jesus Cristo escreve em 5 de São João, ele escreve isso. Uns ressuscitarão para a condenação e outros para a salvação. Então, queridos irmãos, a ressurreição é para todos. Uns para a glória e outros para a condenação. Os que fizeram o bem herdarão. E os que praticaram o mal não terão. Encontra lá em São João 5, leia lá que os irmãos vão ver que está bem definido. Então, queridos irmãos, a palavra é esta que o Senhor traz. Cristo veio, agonizou, morreu por nós. A agonia da morte, vamos lembrar alguma passagenzinha. A agonia da morte, o cristão não tem. Não tem. Já vimos, sabemos, conhecemos. Muitos que quando está chegando o seu momento de ir embora, lhe diz: estou feliz, estou contente. Acabou meus dias. Recebi tudo que Deus podia me dar. Nada mais espero. Não tem o medo e nem o dano da morte. Vai em paz, porque sua alma tem paz. E quem não tem, corre, busca, me dá isso, grita, se desespera, porque não tem ninguém acolhendo. Glória ao nome santo do Senhor. É como aquela passagem do rico e Lázaro. Quando morreu Lázaro, foi recolhido ao seio de Abraão. Mas morreu também o rico. Eu agora estou no inferno. Fala para Lázaro molhar a ponta do dedo na água e passar na minha boca. E disse: não dá para ir daqui até aí. Há um abismo muito grande. Não, fala então, para alguém levar lá na minha casa. Eu tenho 5 irmãos, eles podem se salvar. Não vai, não é assim, o abismo é muito grande, não dá para chegar lá. Se eles não ouviram os profetas e a lei, tampouco crerão que os mortos ressuscitam. E é isso que Cristo fez. Ressuscitou e aquele que nele crê está salvo. Bendito o nome santo do Senhor. Então, queridos irmãos, enquanto um vai para um desespero, nós temos uma paz eterna. E quantos que já estão nos dias de hoje servindo a Deus e dizem tranquilamente, sem nenhum rancor: a minha carreira está acabada, os meus dias estão chegando, não tem medo. Por quê? Tem aquele que está do lado dele, como pegando na cabeceira: você está comigo. Como Paulo falou: sei que a minha carreira está acabando,
desde agora me reserva a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Não tenho mais nada que esperar, nada perdi, está tudo ganho. Tanto faz viver como morrer. Esse é o poder de Cristo dentro do coração daquele que nele crê. A palavra desta noite é isto. Você que está longe, ainda não chegou, está olhando a graça de longe, mas nunca se decide, venha. Você tem medo da morte? Tem alguém que vence a morte por você. Você não precisa pagar nada, é só ser batizado. Sendo batizado, venha orar na igreja, ouve a palavra, foge do pecado, foge dos adultérios, foge das idolatrias e sirva a Deus. Coisa santa é servir a Deus. Acaba o dia, toma o seu banhinho, se prepara, põe o seu palitozinho, uma gravata, tão bonitinho, e vem para a igreja. Dá o braço para a esposa, ela vem do lado. Os filhinhos também. Vem tudo aqui. Agora, vamos louvar a Deus. Acabou o culto, 9 horas. Vamos dormir. É difícil servir a Deus? É difícil ir lá na balada. É difícil ir lá brigar. É difícil lá você se indispor com pessoas briguentas e a cadeia te esperando, e a polícia te esperando, e a droga esperando, e a cocaína acabando com a saúde, e a cadeia também esperando. Difícil é lá. Aqui é fácil. Vem logo. A agonia da morte, Cristo tirou de nós. A morte vem para nós. Não se espante, não. É tão sublime, é tão prazeroso. Você não gosta de dormir? Gosta? Um travesseirinho macio do jeito. Tem alguém que para dormir fora leva até o travesseiro, porque o travesseiro é o tal. Gosta. Põe a sua cabeça ali, dorme tranquilo. A morte para nós é como um sono. Acabou os dias, acabou a jornada, diz, vou dormir. E acorda quando? Na eternidade. Quando Cristo chamar, diz, vinde bendito de meu Pai. Mas já chegou? Já. Vamos subir para a glória de Deus. Deus seja louvado. Amém. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão. E disse-lhe a Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então levantou Abraão pela manhã e de madrugada, e aguardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar em que Deus lhe dissera. E ao 3º dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. E falou Isaque a Abraão seu pai e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou seu
Isaque seu filho e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abrão a sua mão e tomou o cutelo para immolar o seu filho. E o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abrão, Abrão. E ele disse: eis-me aqui. E então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abrão os seus olhos e olhou, eis um carneiro atrás dele, travado nas suas pontas no mato. E foi Abrão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abrão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então Abrão tomou os moços e levantaram-se e foram juntos para Berseba, e habitou Abrão em Berseba. Esses versos. Esta passagem de Abrão é uma passagem muitíssimo conhecida da nossa Irmandade. Muitas vezes os irmãos já ouviram estas palavras nos cultos. Mas, irmão, isto que Deus traz aqui nesta noite, certamente é a sua vontade de ouvirmos isto também, porque no Novo Testamento, os irmãos sabem que as cartas que Paulo enviava nas igrejas, enquanto não chegava outra, a última era lida. Quase todos os cultos, quase todas as reuniões. Quando não vinha outra, ia lendo aquela. E acontece que, tornando a ler, tinha conteúdo e tinha virtude, e nenhuma delas deixava de edificar a igreja. Então, a palavra de Deus, ela é muitíssima virtuosa, e que todas as vezes que falamos nela, ou que expressamos alguma coisa de Deus, ou o nome de Cristo, tem virtude. A obra de Deus não esgota a virtude, não esgota o poder. Todas as vezes que usares o nome do Senhor, sentirá virtude. Todas as vezes que clamarem por Ele, sentirá um consolo do alto. Deus consola o seu povo pelo Espírito Santo da graça, e a comunicação do Espírito de Deus com o nosso espírito. De maneira que tem hora que alguém glorifica a Deus dentro de um carro, ou em qualquer lugar, por Ele ter dado aquele glória, ele sente virtude. Mas como sente virtude? Todas as vezes. O poder e a virtude de Deus é inesgotável. Como os irmãos verem, num fim de tarde, todos os dias o dia cai, e o sol se põe, e todos os dias tem um cenário muito bonito, mas notar isso, nenhum dia o pôr do sol é igual ao outro. Todos os dias acaba o dia, todo dia o sol se põe, mas nunca é igual o cenário de ontem, e nunca será o de hoje igual ao da manhã, e nunca será o desses 100 anos igual aos outros anos que virão. Deus é Criador, tudo para Ele é novo, tudo se transforma, tudo faz. E nesta
noite o Senhor manda esta palavra tão conhecida, que o Senhor deu a um filho a Abraão. Ele desejava um filho. Era um homem rico. E todo aquele que tem bens, imagina que esses bens dele não fiquem sem ter um herdeiro para dar. É necessário um herdeiro. É o regalo da vida, é os filhos, é os netos. É a herança que vem e que os pais conquistam trabalhando, esforçando, junto à família, chega à conclusão de angariar alguns valores. Mas se não tem filho para deixar, para quê? E Abraão sentia isso. Tenho prata, tenho fazendas e riquezas, tenho bem, ovelhas e servo. Tinha 300 e tantos servos ao seu serviço, que podemos dizer que já era uma tribo. Dá filhos ali, alguns nascidos ali, outros criados ali, pelos servos, pelos que trabalhavam, pelo povo que prestava serviço, 300 e tantos. E aquilo era uma quantidade. De 300 e tanto, não tinha um herdeiro legítimo dele para com Sara. Sara estéril. Os anos foram passando e as esperanças de uma família também vai tornando-se cada vez mais longe. E acontece que um dia Deus falou com Sara e com Abraão que ela ia abraçar um filho e disse: tu servirás ainda e amamentará uma criança. E aquilo foi até ela riu, como ontem ainda a palavra falou. Riu, porque achava impossível. Mas Deus lhe deu um filho. Mas enquanto o filho não vinha, veja bem o que é o pensamento humano. Enquanto o filho não vinha, Sara falou com Abraão: não tenho filhos, não é possível gerar filhos, não vamos ter. Você tem aí uma serva chamada Agar, que é minha serva também, e eu a dou. Eu permito que você tenha com ela e suscite uma geração para dar os bens que nós temos. Pelo menos é a tua parte. Ela não é a mulher legítima, mas é filho teu. Vai ter parte nessa herança. Então aquilo parece que dava resultado. É um filho. Querendo dizer com isso: se Deus não resolve, eu estou achando o caminho para resolver. É um erro. Quando Deus não deu pelos caminhos normais, é que devia ser legítimos e herdeiros, buscou uma serva e isso não foi de muito agrado. No entanto, o menino nasceu de Agar, nasceu o menino Ismael, e depois então foi crescendo. Quando chegou os dias de nascer o filho Isaque, o Ismael já era crescido, e vocês sabem que no âmbito de família, os filhos maiores judiam dos menores. Às vezes tem algum pequeno atrito, às vezes não se conformam, às vezes um judia do outro. E as brincadeiras são muitas vezes provocantes, trazendo uma tristeza nos pais. E por certo a palavra fala aqui que também que Ismael judiava de Isaque, contendia. Então, e viu Sara que o seu marido também agradava a Agar por causa de ter nascido uma criança. E Sara era desprezada, aí o Senhor deu o filho para Sara. E aí, nascendo, começou o pequeno atrito entre eles. E então Sara disse: pega o teu filho e a escrava, manda ela embora, porque ele não vai herdar junto com meu filho. Quer dizer, o acerto que Abrão fez
Vamos ter um filho de Agar, mas por não ser legítimo, Sara diz: o filho da escrava não vai herdar junto com o meu filho, que ele é o legítimo entre eu e você. Percebe bem que aí não é só o nascimento de Ismael e o nascimento de Isaque. Aí está falando de nações, aí está falando de povos, aí está falando de uma grandeza enorme, mostrando que o filho da escrava é o primeiro que nasceu, é este homem terreno. Primeiro nasceu este homem terreno, o filho da escrava. Mas depois de nós termos nascido, conhecemos a palavra de Deus, aí nasceu o filho da promessa, nascido da água do batismo, o novo homem que segundo Deus é gerado em espírito. Então, o filho da escrava é este aqui, sempre judia e sempre castigo mais novo. E o filho da escrava está aí. Quantos que vão atrás da obra do menino da escrava, fica em casa, não congrega, não lê a palavra, não ama, não perdoa, vira atrito, traz tristeza para a mãe, que é a palavra? Glória ao nome santo do Senhor. E um atrita com o outro, mas chegou um dia que a mãe, que é a palavra, diz: lança fora a escrava e o seu filho, porque ela não vai herdar com o meu filho. Então a palavra traz: carne e sangue não herda o reino do céu. O que herda é o novo homem nascido pela palavra de Deus. Então, irmão, precisou tomar uma decisão. Abraão precisou tomar uma decisão. Pegou a escrava e o menino vai embora. Não vai ser herdeiro. Você queria dar herança para quem não é herdeiro? Disse Deus: herdeiro é filho legítimo. Por isso que Cristo veio ao mundo, para nos dar legitimidade com Deus. A palavra fala aos hebreus: quem é os legítimos? Herdeiro são os da carne e sangue. Cristo se fez carne, se fez sangue para nos dar legitimidade como irmão nosso. Por ele chegamos à herança. Por ele chegamos à herança eterna. Então, queridos irmãos, aqui a palavra fala desta situação de Isaque e de Abrão. De Isaque e de Abrão. O Senhor tinha dado este menino, que era toda a esperança, todo o contentamento deste Abrão foi no menino, quando ele nasceu. Por quê? Os irmãos sabem, os pais alegram com os filhos, mas os avós se alegram muito mais. Os pais cortejam seus filhinhos com muito carinho, mas o vô e a avó é um doce eternamente. E ocorre o quê? Ocorre isso. E Abrão, esse Ismael, nasceu, ou melhor, esse Isaque, nasceu na velhice. Esse menino que nasceu na velhice já não parecia filho, já podia ser tratado como neto. A alegria era tanta que todos os olhares, todas as atenções, tudo que precisava, tudo que se imaginava, era para o filho que tinha nascido na sua velhice.
Então, queridos irmãos, assim foi. E Abraão, tão feliz com isso, um dia Deus disse: pega o teu filho, o teu único, aquele que você ama, leva ele a uma das montanhas que eu te direi, e ali você oferece ele em holocausto. E o texto aqui é tão pesado. Deus manda Abraão matar o seu filho. Olha, pesado, forte. Abraão pegou o necessário para o sacrifício, as ferramentas, o fogo e a lenha, e foi, junto com alguns servos, e foram para as montanhas onde Deus haveria de mostrar. E lá chegando, disse ao servo: fique aqui e o menino vamos adorar, depois nós voltamos. Quando chegou no lugar, o menino disse: pai, aqui tem a lenha, aqui tem o fogo, aqui tem o cutelo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Aí a fala. A resposta não foi uma resposta comum, foi uma resposta de uma profecia. Da boca de Abraão saiu uma profecia: Deus proverá, meu filho. E ainda ele diz: Deus proverá para si o cordeiro do holocausto. Deus proverá. Se há de haver sacrifício para se adorar a Deus, Deus proverá. Quando arrumou a lenha e tudo para o sacrifício, que estava na hora de acontecer a imolação, Deus, o anjo de Deus bradou: pare, Abraão, não faças tal. Agora sei que você teme a Deus, e por causa de agradar a Deus, você não nega nada. O teu coração é de Deus, e Deus é dentro do teu coração. Abraão, não faça isso. Disse Abraão, um anjo de Deus abençoando-o, disse: Abraão, como obedeceste a minha voz, grandissimamente te abençoarei. Grandissimamente te abençoarei, porque não negaste o teu filho, o teu único. O único. Quem é que tinha um único filho também? Deus. Deus tinha um único filho. Esse é o meu unigênito. O único que eu tenho. Jesus Cristo. Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro do holocausto. Quando João batizava nas barrancas do Jordão, que o Cristo já havia nascido, uma multidão acompanhava João e um grupo de pessoas também acompanhava o Cristo. João, olhando na multidão que se aproximava, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abraão ofereceu o seu único filho. Deus disse: eu ofereço também o meu. Mostrando para Abraão: esse teu filho é todo o teu coração, é todo o teu amor. Em ti, Abraão, esse menino vai ocupar todas as heranças, todas as riquezas. E abençoou Abraão: grandissimamente te abençoarei, e a tua semente será bendita na terra e todas as nações. E Abraão já era conhecido nos seus dias, que alguém já dizia: Abraão, servo do Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra.
a descendência desse homem Abraão enche o céu e enche a terra. Não estranhem isso, que Deus disse assim: se alguém um dia poder contar as estrelas dos céus, os que vão para lá, e alguém puder contar a areia que está na praia do mar, é o que está aqui. Da tua descendência vai encher os céus e a terra. Glória ao nome santo do Senhor. Então, quando o Cristo veio, quando ele encontrou com Zaqueu disse, não, se precisar pagar alguma coisa que alguém me acusar de errado, eu pago 4 vezes, mas não deixa de ir à minha casa. Que disse o Senhor para ele? Zaqueu, você também é filho de Abraão. Dessa benção aqui, ó. Filho de Abraão. Muitos e muitos anos depois, Cristo veio. Eu vim buscar o que estava perdido. Eu vim pegar aqueles que são os meus irmãos. Bendito o nome santo do Senhor. Então, irmão, assim foi Abraão, ofereceu seu filho e Deus não aceitou. Mas a benção se efetivou. A benção foi derramada em cima de Abraão. Irmãos, irmãos podem ver, o povo judeu até o dia de hoje, eles têm uma benção com ele que ninguém segura eles. Ninguém segura o povo judeu, eles detêm a porta dos seus inimigos. Das maiores fortunas que a gente escuta falar, não sou tão conhecedor, mas a gente ouve falar que as maiores fortunas em dinheiro está na mão desse povo. E o que é o dinheiro? O dinheiro é a porta para abrir todas as coisas. Dinheiro faz guerra, fecha a guerra. Dinheiro compra, dinheiro vende. Tudo está na mão deles. Glória ao nome santo do Senhor. Então Deus abençoou este povo judeu na descendência de Abraão. E quando Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus, ainda jovem, ainda com a sua mulher Sara, que era uma mulher muitíssimo bonita e que era admirada pelos homens naquele tempo, e entre as mulheres ela destacava pela sua formosura. O Senhor disse para Abraão: quem te abençoar será abençoado, mas quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Alguém tentou atravessar o caminho de Abraão, querendo buscar Sara por esposa. O Senhor falou para aquele rei: devolva Sara. Devolva Sara para o seu marido. Ele diz: o quê? Ela é casada? Falaram que ela é solteira, é irmão dela. Não, são irmão por causa de ser primo. Mas ela é esposa dele. Devolva, porque senão, olha a palavra, senão eu te mato. Irmãos, isto é perigoso, atravessar na vida de quem ama, de quem Deus ama, é muitíssimo perigoso. Deus ama quem Ele quer amar e pronto. Não temos que ficar, irmãos, imaginando coisa. Ele ama quem Ele quer, Ele perdoa quem Ele quer, Ele salva quem Ele quer, Ele chama quem Ele quer, dá dom para quem Ele quer, faz milagre para quem Ele quer, acompanha quem Ele quer. Irmão que está ouvindo essa palavra, algum servo de Deus que está precisando de dom para trabalhar na obra, se Deus determinar uma benção no teu ministério, o dom de Deus vai fluir na tua boca e ninguém te segura. Haja benção no teu ministério, haja revelações no teu ministério, diácono.
haja benção no teu salário, haja benção na tua saúde. Se Ele quiser tirar da morte e pôr na vida, ninguém o impede. Então, assim foi. Então Deus, irmão, fez esta obra tão linda com Abrão, mas mostrou para ele: Abrão, você tem esse teu filho, teu único, eu também tenho o meu. Então Abrão, está certo que naquele momento a cabeça de Abrão podia até imaginar algumas coisas que não são tão boas diante de Deus, por não entender a grandeza de Deus, dos pensamentos de Deus. Como é este Deus que me deu um filho, agora pede para ele ser imolado e sacrificado? Que Deus é esse? Dá e depois tira. Que Deus é este que diz que me amava tanto e agora pede o meu filho para ser imolado? Mas não sabia que por trás daquilo tinha uma benção. E a benção foi essa, que Deus o abençoou grandemente, ele, o seu nome, sua descendência por toda a terra. Lembra bem, irmão, isto aqui. A descendência bendita de Abrão veio em Isaque. De uma mãe estéril, encheu os céus e a terra. Deus pegou coisas pequenas e fez grande. Glória ao nome santo do Senhor. O que é isto? E Deus também pegou nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele comparou, Ele comparando diz, a semente da mostarda é a mais pequena de todas as hortaliças, mas depois de lançada na terra, ela faz a sua vegetação e torna-se uma árvore grande, que até as aves dos céus vêm se aninharem nela. A semente pequena, a semente minúscula, Cristo, caiu na terra, tornou-se a árvore grande, e hoje as aves do céu, quem é? Os Espíritos de Deus, se aninham nesta árvore que é nosso Senhor Jesus Cristo. Santo é o Senhor. Então, tão pequeno que era o Senhor, hoje é tão grande, é tão enorme e de uma grandeza eterna. Então, queridos irmãos, Deus ofereceu seu Filho Jesus Cristo, mostrando para Abrão: você ofereceu o teu filho, ele foi a sacrifício, mas não morreu. Você não pensa, querendo dizer com isso, que você foi muito bom em levar ele só no lugar, mas ele não morreu. Lembra que o meu amor é maior. Eu peguei o meu filho, o meu único, que estava comigo na glória, mandei para a terra, e ele clamou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele não deixou passar o cálice, levou ele à morte e morreu, mostrando para Abrão: o teu filho é o teu único, mas não morreu, mas o meu único morreu. O amor de Deus é maior do que o dos homens. O sacrifício de Deus e de Cristo maior do que os sacrifícios de Abrão, para uma herança aos que de Abrão falava ali naquela hora do nascimento do menino, falava das terras dele, falava dos bens dele, mas isso Deus figurava nações e povos que no futuro iam chegar à graça. Então nós somos a herança bendita. Irmão, obedeçamos a voz de Deus. Aquele que, ouvindo a palavra nesta noite, obedecer a voz de Deus, saia daqui com esta confirmação: bendito você, bendita és tu, irmão e irmã, que obedecestes a voz do Senhor. Porque você obedeceste a voz do Senhor, grandissimamente te abençoarei.
Lembra bem, grandissimamente te abençoarei. Ninguém parará na tua frente, nem a morte e nem o inferno. Chegaremos à eternidade. Deus seja louvado. Tem um irmão para agradecer. Ele sente de agradecer a Deus, o irmão sente. Vamos agradecer a Deus. A oração do agradecimento, tem alguns sabem, o irmão não, mas tem algum que demora tanto para cá, viu, irmão? Tem irmãos que para fazer a oração do agradecimento, faz uma oração muito comprida e quer exortar de novo, sabe, irmão? Mas nós vamos ensinar eles como é que se faz direitinho hoje, viu? Vamos agradecer a Deus. Glória a Deus, aleluia. Nosso eterno Deus, nosso bom Pai Celeste, graça nós te damos por este santo culto, Senhor, que foi aberto em nome do Senhor Jesus. Graça nós te damos pelo cantar dos hinos. Graça nós te damos pela oração que foi levada ao trono da tua misericórdia. Graça nós te damos pelas explanações que foram dadas pelo teu servo, Senhor. Bendito seja o teu santo nome. E também, Senhor, pela força que tu tem dado para ele e pela revelação desta bendita palavra, Senhor. Bendito seja o teu nome que encheu o nosso coração, Senhor. Bendito seja o teu nome. Agora queira nos acompanhar para a nossa casa, Senhor. Livra-nos de todo mal e perigo. Tudo nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, bendito para sempre. Amém. Glória ao teu nome. Santo é o Senhor. Deus seja louvado.